quando isso vai parar, se realmente vai parar, né? Talvez coisas que poderiam vir pela frente, as mudanças radicais no mundo, né? Começamos a falar da parte da economia e tal, e aí que foi interessante que na mesma hora que a gente estava conversando sobre esses assuntos, um de nós, que eu não lembro quem, comentou, falou, já parou para imaginar a quantidade de pessoas que vão ficar desempregadas, né, por conta de grandes empresas que estão quebrando ou que não estão tendo condição de manter os funcionários e tal, que tristeza e tal. E aí, eu ouvindo, né, a pessoa falar isso, eu comecei começou a vir na minha cabeça uma palestra que eu tinha assistido há pouco tempo atrás, uma palestra sobre espiritualidade, sobre o momento atual, falando justamente da importância desse momento para uma série de coisas positivas que virão pela frente. E aí eu comecei a me conectar com essa questão da tristeza, do sofrimento, do que ela estava falando, e comecei a pensar, falei assim, mas como que isso vai, né, ser tão positivo para frente dentro do que eu tinha compreendido dessa palestra, e é o que eu acredito, sendo que a gente realmente está observando todo esse colapso, toda essa, não só na parte da tristeza, né, de tudo que a gente tem visto acontecer, como nessa situação financeira. E eu comecei a pensar naquilo, e aí começou a vir aquelas intuições mesmo, né? Aquela coisa que vem que a gente não sabe de onde, aliás, a gente sabe perfeitamente de onde, e que foi fazendo toda a conexão com aquele nosso assunto. E eu lembrando dessa palestra, eu lembro que teve uma parte muito interessante que me chamou muita atenção, que foi exatamente uma pergunta sobre a questão financeira, e o palestrante foi e comentou, falando que o seguinte, ele falando, a gente vai realmente, né, passar por um momento muito difícil, muito turbulento, mas a espiritualidade maior diz para nós que nós vamos chegar num momento onde tudo isso vai ser resolvido e todas as pessoas vão se realizar muito mais assim profundamente nas suas vidas em relação a trabalho, e vão até ganhar muito melhor, ter muito mais prosperidade financeira e em todos os aspectos do que hoje em dia, né? Inclusive foi comentado uma coisa que me chamou também muita atenção, que é o seguinte, sobre proporções de valores que a gente nunca ouviu falar, como por exemplo quadrilhão, né? Então é interessante que, se a gente for observar, as nossas gerações foram conhecendo, né, os valores, né, os nomes ligados à parte financeira aos poucos, né? O milhão, o bilhão. A nossa geração agora viu pela primeira vez o status de trilhão, né, na economia mundial, e vários comentários que a gente vê dentro da parte econômica e tal começaram a falar pela primeira vez, a gente começou a ouvir pela primeira vez esse nome, né, essa palavra trilhão. E agora a gente entraria no status de começar a presenciar valores que vão alcançar coisas muito além disso, né? Então, quando eu comecei a pensar nessa questão, e ao mesmo tempo ela falando, né, que tristeza, todo mundo perdendo emprego, eu comecei a me conectar com uma conclusão, assim, que é o objetivo principal desse vídeo e que é muito interessante passar. Se tem uma coisa, pessoal, que é muito correta e muito concreta da gente ter mesmo guardado dentro dos nossos corações, tudo isso que a gente está passando tem uma finalidade, sim, muito positiva, apesar da gente não conseguir, ou da maioria não conseguir enxergar isso nesse momento. Tem sim uma finalidade muito positiva, que é uma finalidade de uma transformação profunda, né? Como eu sempre falo, nós estamos numa mudança de era, nós estamos num processo de transição, e nós estamos tendo que deixar para trás apegos materiais, apegos ao ego e uma característica de predominância do mal, para uma era indo em direção a uma era de regeneração, né? A era chamada a era do espírito, né? Uma era onde predomina o bem
e predomina os valores morais corretos que o ser humano deve ter, a sua integridade, o amor ao próximo, né? As suas atitudes, né? O ser humano ter atitudes nobres, ter ações realmente que têm valor. Então, nesse processo, tudo isso está misturado, tudo isso está acontecendo, e essa questão que a gente está vivendo agora, da quarentena e toda essa situação, é exatamente para acelerar esse processo, para acelerar essa mudança, e infelizmente às vezes a maioria das pessoas não consegue entender e nem enxergar muito bem isso, porque acha que as coisas são rápidas. Por mais que esse processo está acelerado, e eu falo muito disso, esse tipo de coisa, ela não acontece rapidamente, né? A gente precisa de ter paciência, a gente precisa de respeitar o tempo. Então, tem um lado muito positivo que é a gente estar no final dessa transição, a gente está bem próximo dessa transição, porque essa fase de provas e expiações, essa fase de predominância do mal, do materialismo e tudo, essa fase já começou há muitos séculos atrás. Então nós já passamos pelos piores momentos dela, sem dúvida alguma. E agora a gente está se aproximando dessa etapa mais iluminada, né? Essa etapa de mais luz, de importância realmente pelo lado da espiritualidade, né? Pelo lado dos valores reais que um ser humano tem que ter na vida. Então isso não é de uma hora para outra, isso é um processo lento, mas ao mesmo tempo é muito importante então a gente entender essa conexão, que é o que eu estava falando da conexão desses temas. O que com certeza vai acontecer? Toda essa prosperidade que já está sendo esperada, ela provavelmente, né, e eu digo provavelmente, mas no meu coração eu tenho certeza disso, ela virá exatamente por todas essas pessoas que estão passando por esses momentos tão difíceis agora, principalmente em relação à parte econômica, essas pessoas que estão desempregadas e tal, porque o que vai acontecer? Cada uma dessas pessoas vai começar a procurar os seus próprios caminhos, vai procurar a encontrar as suas verdadeiras missões espirituais aqui na Terra através do trabalho onde ela vai elaborar com o seu dom, com as suas habilidades, com o seu amor. Então, além delas encontrarem o trabalho perfeito para a vida delas, a gente sabe que quando encontram essa conexão, tudo vem de volta, né? A famosa lei da ação e reação. Você emana esse sentimento puro e verdadeiro e você recebe de volta. Então nada melhor do que você realmente trocar um trabalho que você normalmente é um empregado ou faz ele de forma forçada, né, totalmente insatisfeito, aquela obrigação mesmo, e às vezes ainda ganha muito mal, na grande maioria das vezes, por um trabalho independente só seu ou com algumas pessoas próximas. Né, lógico que a questão do grupo, né, ajuda muito em todos os aspectos, e trocar, né, esse tipo de função que você faz hoje, que às vezes, que na grande maioria dos casos é uma coisa que não agrada a ninguém, não traz felicidade para a vida de ninguém, por um trabalho seu, uma coisa onde você vai desenvolver com seu amor, o que você realmente sempre buscou, você vai encontrar. Então esse é um caminho que esse tipo de situação que a gente está vivendo agora forçadamente vai fazer, né? A gente entender que todas as pessoas que estão sendo demitidas, estão desempregadas, estão sofrendo pra caramba nesse momento, essas pessoas vão com certeza encontrar os seus caminhos e elas vão ser muito mais prósperas e elas vão receber como retorno uma prosperidade financeira também muito além do que são as expectativas de qualquer pessoa hoje. Por isso que a espiritualidade maior passa para a gente essa certeza, né? Tenham fé, tenham esperança e tenham força nesse momento que nós estamos agora, porque ele vai trazer para nós coisas muito positivas, realizações extraordinárias, pessoais, de muita prosperidade mesmo para cada ser humano, porque eles vão encontrar suas verdadeiras missões espirituais
aqui nesse planeta, e todas essas coisas extremamente positivas vão vir desse momento negativo agora. Tá? Isso é muito importante, a gente ter atenção e ter também paciência, né, de saber que isso não é de uma hora para outra, mas ao mesmo tempo a gente está recebendo essa situação que a gente está acontecendo agora, esse momento que está acontecendo agora, justamente para acelerar essas transformações. E é muito importante deixar claro que em muitas civilizações passadas que viveram essas mesmas transições, esses momentos vieram de forma muito mais crítica, com muito mais dor, com problemas muito mais sérios do que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo uma fase dolorosa, sim, mas ainda muito mais leve do que grandes catástrofes, principalmente naturais, que poderiam literalmente assolar a humanidade para provocar tudo isso de uma forma muito mais radical, com muito mais dor para todos nós. E a gente sabe que é muito importante essa questão do desencarne, né, da tristeza que as pessoas ficam vendo, de ver as pessoas que estão morrendo, principalmente os velhinhos. É muito importante a gente observar isso de uma forma natural, como separação espiritual, separação e renovação espiritual, como eu já até falei num outro vídeo. Isso é natural, isso é cíclico. Ninguém morre. A gente está cansado de saber que ninguém morre. Nós somos energia, nós somos espíritos. Quando a gente sai daqui, a gente continua a nossa caminhada em vários outros planos, em vários outros locais. E o que está acontecendo agora é exatamente essa separação. Todas as pessoas que estão saindo daqui, já está programado para isso acontecer. Elas estão indo cada um dentro da sua frequência, da sua vibração, né, dentro das suas ações, de tudo que elas semearam nas suas vidas e agora elas estão colhendo. Elas estão indo para vários lugares diferentes, para lugares de níveis mais elevados do que a Terra vai ficar, e algumas, infelizmente, para lugares um pouco mais primitivos, onde elas vão ter que recomeçar, onde elas vão receber uma nova chance, mas isso é uma coisa totalmente natural. Então a gente não tem que ter essa tristeza, esse desespero com isso, não, porque isso é um processo natural da evolução espiritual.